Apenas um pequeno resumo para podermos refrescar as memórias do que nós estudamos e falamos no ano passado. O tema era a mesa do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 até o 22. Nós nos lembramos que os cristãos de Corinto eram de origem pagã. A idolatria era algo que fazia parte do dia a dia deles. Tanto é que o apóstolo começa logo no versículo 14, fugir da idolatria. E então ele começa a explanar o assunto da mesa do Senhor. Ainda vamos a voltar à questão de idolatria mais adiante. O apóstolo também fala que havia necessidade de ter um pequeno entendimento, que ele falava a entendidos. Isso nos mostrou que precisamos ter o discernimento necessário para compreender também o verdadeiro significado da mesa do Senhor. Nós vimos também que nesta passagem, das 5 nas quais são mencionadas os emblemas da ceia, esta é a única que se inverte a ordem. Primeiro vem o cálice, depois o pão. E a razão disso nós vimos que é o sangue do Senhor precisou ser vertido para tornar possível a comunhão da qual nos fala essa mesa do Senhor. Que o aspecto aqui é comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com Cristo e comunhão entre nós, entre os cristãos. Ter parte, ser participantes. E devido a essa relevância da comunhão, o apóstolo agora começa a explicar melhor a questão do significado de participar à mesa do Senhor. Mas antes nós também vemos aqui que a comunhão implica também em que somos um corpo. E essa é uma parte muito importante, relevante, que é necessário que recordemos sempre. Somos um corpo. E o apóstolo usa também o exemplo de Israel, que comiam dos sacrifícios e desta forma participavam também, tinham comunhão com o altar. E aí que ele volta a falar da idolatria. Os coríntios, em razão do costume da sua vida antiga, parece que pelo menos alguns dentre eles pensavam que podiam continuar participando dos festins, da boa comida que havia lá nos templos idólatras e, ao mesmo tempo, participar da mesa do Senhor. E o apóstolo explicou para eles que isso não é possível. Que a participação na mesa do Senhor exigia um distanciamento absoluto da idolatria. E embora eles pensassem, e com razão, que o ídolo não é nada, sabiam disso, mas o apóstolo explica que por detrás dos ídolos estão os demônios. E essa é a questão. E aí nós vimos que, embora hoje nós, pelo menos por aqui, dificilmente participaremos de um festim num templo idólatra, mas existem outras formas de associação
impura e, por vezes, por que não, associação involuntária com os demônios. E isso deve ser evitado a todo custo. Não podemos, como diz o apóstolo, beber o cálice do Senhor e beber outro cálice que não seja do Senhor. Vimos no ano passado que a separação é algo indispensável para todo cristão que queira participar da mesa do Senhor de forma que agrade ao Senhor. A separação de diversas coisas que não são do agrado do Senhor. Às vezes é até mal compreendido por que uma separação tão brusca, tão necessária, tão cortante. Mas nós vimos da importância desse fato que precisamos realizar cada dia, cada semana, cada ano. As associações com qualquer coisa que não condiz com a vontade do Senhor, com a mesa do Senhor, deve ser evitado. Também fomos recordados que idolatria não é apenas adoração, veneração de imagens, de ídolos, porém muitas outras maneiras nas quais podemos encontrar idolatria. Creio que basicamente seria isso para nos ajudar a lembrar do que foi no ano passado. E passaremos então agora a fazer uma conexão entre este assunto e o assunto que trataremos a partir de agora. Então, na sequência, nós nos propusemos a estudar o assunto da ceia do Senhor em 1 Coríntios 11. E para tal, pensamos aqui, como irmãos locais, e além da introdução, fazermos também, antes ainda, uma comparação breve já entre o que é a mesa do Senhor e aquilo que é a ceia do Senhor, seguido por mais uma participação que vai falar sobre o tema da adoração. Então, a minha parte seria agora falar sobre essa diferenciação entre mesa e ceia do Senhor. Acabamos de ouvir que a mesa do Senhor está sendo tratada em 1 Coríntios 10 e a ceia do Senhor em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, principalmente, até o final do capítulo. As duas coisas descrevem, ou as duas expressões descrevem uma mesma coisa, que é o partir do pão. Só que por dois pontos de vista, por dois ângulos diferentes. E essas duas coisas não podemos tampouco separar um do outro. Quanto à mesa do Senhor, quanto ao partir do pão, a ceia do Senhor, primeiramente podemos ver que foi o próprio Senhor que estabeleceu essa instituição. Não é homem nenhum que estabeleceu, e tampouco é homem nenhum, hoje em dia, que pode estabelecer isso em qualquer lugar. Eu digo isso porque existem grupos, até mesmo muito próximos de nós, que arrogam para si, quando chegarem em algum lugar, que eles estabelecem ali a mesa do Senhor. E a mesa do Senhor não é estabelecida por homem algum, porque ele foi estabelecido uma vez. Então, o que pode acontecer, mesmo num lugar onde ainda não há irmãos testemunhando disso, que o Senhor levante um testemunho a essa verdade já existente. Mas eu levantar a mesa do Senhor é impossível. Por quê? Porque então já não seria mais a mesa do Senhor. Aí eu já teria alguma participação nessa mesa e no domínio sobre essa mesa. Então a mesa é do Senhor, ela foi estabelecida uma vez e desde então existe. É uma mesa espiritual, não é um móvel, não é um local físico, geográfico, mas sim um lugar espiritual colocado pelo próprio Senhor. Como acabamos de ouvir também, o assunto
o tema que está embutido principalmente na expressão mesa do Senhor, é a unidade do corpo de Cristo expresso ali. A comunhão de uns com os outros, tanto localmente como também supralocal. Então a unidade do corpo de Cristo é o ponto principal que nos é apresentado pela expressão mesa do Senhor. E a unidade do corpo de Cristo requer automaticamente na prática, então, comunhão uns com os outros, primeiramente comunhão com o Senhor, e então uns com os outros. Por isso também aquela inversão, entre outras coisas, a inversão do cálice e do pão aqui nesse trecho. Nós vemos também, quanto à mesa do Senhor, que essa unidade do corpo de Cristo existente no mundo inteiro, entre todos os verdadeiros salvos que formam esse corpo, requer uma representação local. Eu não posso ver a unidade do corpo de Cristo a nível mundial. Teria que reunir todos os verdadeiros salvos do mundo inteiro para ver isso plasticamente. E tampouco hoje em dia, na confusão atual da cristandade, é possível eu ver essa unidade já feita pelo Senhor a nível local. Então, quando nós nos reunimos conforme os preceitos que a palavra de Deus nos mostra inerentes a esse lugar, nós estamos prestando um testemunho a essa verdade existente, segundo os princípios que a palavra de Deus nos coloca, segundo os princípios do próprio Senhor, que o Senhor estabeleceu. Fazendo assim, decisões, por exemplo, tomadas localmente, que atingem o corpo de Cristo, não estou falando agora de decisões de ordem prática, de como colocar as cadeiras, por exemplo, no local, mas decisões que envolvem o âmbito espiritual, eles são tomados em dependência do dono dessa mesa, que é o Senhor, e portanto tem validade em todos os lugares onde existem testemunhos que expressam a mesma fé, a mesma verdade. E nós estamos então reunidos apenas como membros do corpo de Cristo, não como membros de alguma corporação humana que existisse além, mas somente como membros desse corpo de Cristo. E quem nos coloca nesse corpo também é o próprio Senhor, por meio do novo nascimento. Nós vimos também que a mesa do Senhor, capítulo 10 de 1 Coríntios, requer uma responsabilidade coletiva, um zelo por essa mesa, um zelo pelos direitos que o Senhor tem nesse lugar. Não interessam tanto os nossos pensamentos, os nossos direitos, eventualmente, mas sim, exclusivamente, unicamente os direitos do Senhor. E esses direitos devem ser zelados para que sejam observados por todos, e isso em algumas ocasiões requer também uma disciplina colocada pelo testemunho local da Assembleia, da Igreja de Deus. O apóstolo Paulo ele nos mostra em outras passagens, como 1 Coríntios 5, por exemplo, que estamos reunidos ali só e na autoridade do Senhor. O Senhor que conferia autoridade a esse testemunho local, e estamos agindo, então, ou deveríamos estar agindo em dependência do Senhor. Nós vimos também, ou vemos alguns requisitos para a participação na prática dessa mesa do Senhor. Requisitos que tampouco estabelecemos nós, mas sim o Senhor estabelece esses requisitos. O primeiro é óbvio para todos, somente deveria estar óbvio para todos, porque para alguns na cristandade não é. Deveriam estar à mesa do Senhor somente pessoas que pertencem ao Senhor, portanto, pessoas que têm vida eterna, que são verdadeiramente salvas. Uma pessoa incrédula, ela não tem o seu lugar à mesa do Senhor. E é claro também, uma pessoa incrédula, ela não tem nenhum vínculo, nenhuma relação com esse Senhor. Como ela poderia então expressar
a unidade desse corpo, ou quando chegarmos depois à ceia do Senhor, como que ela poderia de fato lembrar, fazer memória do Senhor? É impossível. Um segundo requisito nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 5, que é a pureza no âmbito moral, que a mesa do Senhor requer isso. E um requisito muito próximo disso é a pureza no âmbito doutrinário, que encontramos em Gálatas capítulo 5 também, chamado ali nos dois lugares de fermento, ou seja, um pecado que não condiz com a santidade desse lugar. E o terceiro requisito principal seriam as associações religiosas, das quais o irmão Samuel já falou. Eu não posso, como diz aqui, beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, ou, trazendo esse princípio para os nossos dias, beber do cálice do Senhor e de qualquer outro cálice que não seja do Senhor. Ou seja, não posso estar à mesa do Senhor e ao mesmo tempo participar de uma mesa qualquer que não seja do Senhor, uma mesa humana. Portanto, se uma pessoa acha que ela pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo, isso é algo incompatível com os requisitos inerentes a esse lugar espiritual. Então, a participação não seria possível. Talvez ainda dizendo também que o batismo não é a porta de entrada para a mesa do Senhor. O batismo é um requisito, é uma ordem que o Senhor dá para todo salvo, mas é uma ordem no âmbito pessoal, individual. Não é algo a nível de igreja. Enquanto a mesa do Senhor já envolve, como falamos, a unidade do corpo de Cristo e estarmos reunidos como igreja na condição de igreja. Então o batismo sim é importante, mas não é o requisito para participar da mesa do Senhor. Não é um automatismo. Embora nós vemos que no início da cristandade ambas as coisas estavam intimamente ligadas, mas ainda são duas coisas diferentes. Quando chegamos então a 1 Coríntios capítulo 11, vou sublinhar apenas alguns pontos também. Nós temos por duas vezes ali no versículo 24 e também no versículo 25, fazei isto em memória de mim. Então o tema principal, quando se trata da expressão ceia do Senhor, embora são os mesmos emblemas, os mesmos sinais, o mesmo cálice, o mesmo pão, a ênfase ali está no memorial, no fazer recordação do Senhor. Então é importante sublinharmos até talvez essas palavras, memória de mim. Não diz ali memória das nossas bênçãos, memória dos nossos benefícios que a obra do Senhor trouxe para nós. Isso é tudo verdade. O Senhor nos deu muitas coisas, muitas bênçãos, como vimos também há um tempo atrás, em outubro, lá em Teresópolis, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Todos são nossos por meio da obra do Senhor Jesus. Mas quando estamos reunidos ao redor dele, para fazermos memória dele, ele realmente gostaria que estivéssemos focados nele e não em nós. Então, fazei isto em memória de mim. É o memorial da sua morte que fazemos, inclusive, na presença do Cristo vivo. Ele está ali e ele gostaria que nós nos lembrássemos dele, o que ele fez também no passado. E por meio disso, diz ali, anunciamos a morte dele. Versículo 26 do capítulo 11. Então o anúncio da morte do Senhor Jesus
esse anúncio se dá por meio de um ato singelo. Não se dá por meio de hinos, leituras bíblicas, orações, nem por meio de adoração, mas por um simples ato silencioso, que é partir o pão e beber do cálice. Essas duas coisas em conjunto que são o anúncio da morte do Senhor. E as outras coisas que eu citei se dão muitas vezes em ligação com isso, é outra coisa, e é correto também, é bom, mas o anúncio em si acontece justamente por meio da participação desses dois emblemas. Nós vemos nesse capítulo, então, ao contrário do capítulo 10, onde estava a coletividade em foco, onde tínhamos a comunhão e a responsabilidade coletiva, aqui nesse capítulo vemos mais o lado individual também e a responsabilidade individual, que cada um tem de se examinar a si mesmo, versículo 28, para então comer do pão e beber do cálice. E aí nós vamos ver que podemos participar de uma maneira indigna desse memorial. Não que nós, como crentes, como salvos verdadeiros, fôssemos indignos, isso é impossível. Por definição, cada salvo é digno, mas eu posso participar de maneira indigna. Eu posso me comportar de uma forma indigna desse memorial. E se o fizermos de uma maneira digna, então o Espírito Santo ele tem toda a liberdade de nos apresentar as glórias e o amor do Senhor justamente por meio desses sinais. Também é importante mencionarmos, embora talvez no nosso meio isso não seja um problema, que Cristo como pessoa ele não está nos sinais, mas ele está presente, vivo, no centro dessa reunião e sendo lembrado naquilo que ele é e naquilo que ele fez. Uma coisa que me veio à mente quando cantamos esse hino também, 548, ele diz que festa sem igual prepara Salvador para a tua igreja celebrar o teu imenso amor. Pergunto, é uma festa? Talvez não podemos imaginar uma coisa, um ato que seja mais solene e de um caráter mais festivo, mas a Bíblia nunca fala disso como uma festa. Quando temos essa expressão, a festa sem igual, creio que o autor o tirou de 1 Coríntios 5, versículo 8, onde diz que por isso façamos a festa. Só que o contexto ali é a Páscoa e em seguida da Páscoa a festa dos pães ázimos. E é unicamente essa festa que é uma representação de toda a nossa vida como cristãos, salvos, em pureza diante do Senhor, é chamado de uma festa. Esse ato solene do partir do pão, ele nunca é descrito dessa forma. Então talvez não seja também tão correto de falarmos em celebrar a ceia. É de fato um memorial, não é tanto celebrar alguma coisa ou alguém, mas sim recordação, meditação na pessoa do Senhor Jesus. Já falei que devemos lembrar dele, então, não das bênçãos em primeiro plano. E se fizermos isso, se nós nos ocuparmos de fato com a pessoa dele, se os nossos pensamentos estiverem focados nele, nas suas características, nas suas glórias, nas suas excelências, no seu amor manifestado por meio daquilo que ele fez ali na cruz do Gólgota, se estivermos ocupados com aquilo que ele era na eternidade, se estivermos ocupados com aquilo que ele era aqui como homem na terra, se estivermos ocupados com ele agora, como ele está na glória, então isso com certeza nos leva também à adoração. E muitas vezes chamamos essa reunião de adoração, embora não seja um termo bíblico tampouco,
a Bíblia não conhece uma reunião específica para a adoração, mas sim para o partir do pão e para a memória do Senhor. Mas talvez é impossível de imaginarmos estar ocupados com a pessoa do Senhor Jesus, fazendo memória dele, sem que isso nos leve à adoração. Uma coisa é intimamente ligado com a outra, e por isso também vamos ter agora ainda uma pequena introdução sobre o que é a adoração verdadeira. A adoração, ela não é necessariamente, como já foi dito, pertinente à celebração da memória, mas é impossível dissociá-la. A adoração é uma atividade para a qual o cristão foi vocacionado. Ele pode fazê-lo sozinho em casa, pode fazê-lo coletivamente. E não resta dúvida que o partir do pão é uma ocasião muito especial para fazê-lo. Por quê? Porque a definição da adoração cristã, bem sucintamente, é nós estarmos ocupados com a pessoa do Senhor Jesus, com as glórias dele, com as pessoas de Deus, com a glória dele, e expressar isso para ele. Talvez expressando um pouco mais a fundo, quando Deus criou, fez os dias da criação, os animais, os luminares, etc., cada dia nós vemos que ele achou bom o que ele fez. Mas quando ele criou o homem e a mulher, vemos que a sua conclusão foi que isso era muito bom. E ele criou o homem à sua imagem. E nós lemos em Isaías 43, versículo 7. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então o homem foi feito para a glória de Deus. E nós lemos também no Novo Testamento, em Efésios 1, que nós estamos para o louvor, deixa eu ler melhor, Efésios 1, versículo 12, depois de apresentar todo o desígnio de Deus na obra de redenção e nos dar o Senhor Jesus, e enfim, fazer todo esse plano, temos indicativa no versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. E a glória, talvez convenha explicar o que é glória, é a máxima expressão da excelência, da virtude, dos atributos. Então, aquilo que tem de melhor com respeito a um determinado assunto, aquilo é a glória. E nossa vocação é sermos para louvor dessa sua glória. E para fazê-lo, nós temos que estar ocupados com isso. Temos uma cena inusitada no livro de Apocalipse, capítulo 5. Há um grande evento nos céus e lembra no versículo 9 que os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque eles fosse morto, e com teu sangue compraste para Deus que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Vou pular algum versículo aqui. No versículo 11, ele ouviu uma voz, temos o canto, agora temos uma voz de muitos anjos,
ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força e glória e honra e glória e louvor. Depois temos ainda um terceiro ato, que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, eles dizem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E então, o quarto ato, os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então nós vemos aqui que eles estavam cantando, louvando em alta voz e tudo mais, mas não é dito ainda que isso foi adoração. Mas quando eles estavam tão preenchidos dessa pessoa, eles se prostraram e adoraram. Inclusive a palavra adorar, do grego, eu aprendi isso recentemente, proskun, que quer dizer inclinando-se em reverência, prostrando-se. Então, a adoração ela é efetivamente concretizada quando nós estamos preenchidos das maravilhas de Deus, do Senhor Jesus, e não somente dizemos, nós te adoramos, etc., mas quando estamos realmente absorvidos dessas virtudes, dessas glórias, e nós apresentamos isso a Deus. Existe um fato do qual talvez nem todos os cristãos nos dias de hoje estão conscientes, que ao contrário do Antigo Testamento, onde havia uma classe sacerdotal, hoje todos os salvos são sacerdotes. Nós temos em 1 Pedro, no versículo 5, também nós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo. Então cada crente é uma pedra na casa de Deus, no edifício de Deus, para ser sacerdócio santo. E o que esses sacerdotes santos fazem? A sequência do versículo diz: a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos também no fim de Hebreus a citação de que no versículo capítulo 13, versículo 15, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, voltando a fazer uma analogia com o sacerdócio, que é nosso agora, no Antigo Testamento, um israelita vinha para apresentar um sacrifício, e ele vinha com o seu animal, e ele oferecia aquilo a Deus. O animal ele provavelmente não comprou lá na porta do tabernáculo, provavelmente já tinha em casa. Então, fazendo uma analogia, um cristão agora ele se apresenta diante de Deus com aquilo que ele se ocupou na sua casa e apresenta aquilo a Deus. Então, para podermos ser adoradores efetivos, gostaria de resumir, nós devemos estar ocupados com as excelências da pessoa do Senhor Jesus, e para que possamos apresentá-las a Deus. E Deus espera isso de nós. Gostaria de frisar isso muito, que Deus espera isso de nós. No Salmo 14 nós vemos que, no versículo 2, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda,
para ver se há quem busca Deus. Então imaginemos a cena lá, Deus está olhando, vendo cada homem, será que ele está entendendo o que eu quero dele? Será que a vida dele está refletindo alguma busca por mim? O que Deus quer que nós entendamos? O que devemos buscar? O Senhor Jesus nos deu uma dica em João 4. O Pai busca, procura adoradores que adorem em espírito e verdade. Fazendo a ligação, nós vemos a ansiedade do coração de Deus, que agora em Cristo se tornou nosso Pai, e que nós o adoremos. E adorar é justamente apresentar, por meio de Jesus, o sacrifício que lhe é agradável, o fruto dos lábios. Mas os frutos, o que sai dos nossos lábios, não deve ser apenas sons audíveis, palavras rebuscadas, mas aquilo que nós discernimos das glórias do Senhor Jesus, destilando isso em nossas palavras para Deus. Isso é adoração no sentido cristão. Então, eu sei que não esgotei o assunto, e sei que talvez alguns ainda podem agregar o assunto, mas eu vou encerrando minha participação.